Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando nossa Economia e Desenvolvimento desta semana. E vamos de imediato para o momento empresarial. Giovanni D'Agostino, obrigado pela tua presença aqui mais uma vez. E, naturalmente, o assunto é muitas vezes recorrente, a questão da reforma tributária. Parece que o governo está, por ato administrativo, alterando a reforma tributária e, mais uma vez, claro, contra as empresas. Então, Silvio Lopes, primeiramente, é uma satisfação estar participando novamente do seu programa, saudar os telespectadores. Infelizmente, o governo, em alguns casos por artifícios de natureza administrativa, acaba aumentando indiretamente a carga tributária das empresas. Então, isso não é incomum, né? Que, vamos imaginar, a Receita Federal edite lá uma instrução normativa, né? Baixe uma solução de consulta, no qual, fruto daquela interpretação, daquela orientação, as empresas acabem pagando mais imposto. E foi isso que aconteceu recentemente. Vou explicar para os senhores. O aumento da carga tributária, nesse caso, né, se deu no imposto de renda e na contribuição social das empresas, quando apuram esses tributos através do lucro presumido. Né? Então, para a gente entender, primeiramente explicar o que é o lucro presumido. Né? O lucro presumido é uma modalidade de pagamento do imposto de renda e da contribuição social, na qual o lucro ele é auferido, né, aferido através de um percentual sobre o faturamento. Né? Então, as empresas que vendem mercadorias, revendem mercadorias ou produzem produtos para venda, o lucro presumido é 8%. Então, imaginemos lá que a empresa tenha X de faturamento, aplica 8% do X de faturamento, e esses 8% é o lucro. E sobre o lucro se paga o imposto de renda e a contribuição social. Existem percentuais diferenciados, né? Então, para as empresas que prestam serviços, né, para os prestadores de serviços, sobre o faturamento se aplica ali a alíquota de 32%. Então, esses 32% é o lucro presumido, e sobre o lucro presumido se paga o imposto de renda. Pois bem, mas além da atividade operacional, o legislador estabeleceu que das receitas não operacionais é calculado o lucro efetivo. O nome desse lucro efetivo é ganho de capital. Então vamos imaginar que uma empresa que vende mercadorias tenha lá a frota de veículos, né? Veículo que entrega as mercadorias, e a empresa eventualmente, não habitualmente, mas eventualmente vende o veículo. Então, isso aí é uma receita não operacional, é a venda do veículo integrante do ativo imobilizado. Pois bem, o que o legislador diz para fazer nesses casos? Nesses casos, para calcular o imposto de renda e a contribuição social, subtrai-se o preço de venda do veículo, desse ativo imobilizado, do custo de compra do veículo. É isso que está escrito na legislação. Então, aí, sobre esse ganho, em havendo o ganho, se aplica-se a alíquota do imposto de renda de 15% e da contribuição social de 9%. Pois bem, recentemente, isso agora no dia 28 de agosto de 2023, a Receita Federal editou uma solução de consulta. O número da solução de consulta é 187. Então, a Coordenação Geral de Tributação, a COSIT, que é a nomenclatura, editou essa solução de consulta número 187. Se o telespectador tiver interesse, pode entrar no Google, digitar lá que vai ser disponibilizado o teor dessa solução de consulta. O que diz essa solução de consulta? Que deduz do custo de aquisição para os fins do cálculo do ganho de capital, nesses casos, a depreciação acumulada. E a Receita Federal estabeleceu que deve-se aplicar as taxas máximas admitidas pela Receita Federal de depreciação acumulada. Isso está previsto lá numa instrução normativa da Receita Federal, instrução normativa 1700. Essas taxas máximas de depreciação. Vale dizer o quê? Se nós formos avaliar o anexo que consta essas taxas de depreciação acumulada, lá nós vamos verificar que a taxa de depreciação máxima dos veículos é 25% ao ano. Né? Então, quer dizer que em 4 anos, o veículo, em tese, está totalmente depreciado pela ordem da Receita Federal. Então, se a empresa compra um veículo e demora 4 anos para vender esse veículo, que consta do imobilizado dela, qual será o lucro da empresa no ganho de capital? O lucro de 100%,
que ela não vai conseguir deduzir nada a título de custo de compra do bem, porque a Receita Federal determinou que tem que se desvalorizar arbitrariamente o veículo a 25% ao ano. Perfeito? Então, me parece que essa é uma orientação, né, uma ordem arbitrária da Receita Federal, e é importante as empresas ficarem atentas, né, para não ser surpreendidas aí daqui a pouco com algum tipo de autuação, multa, né? E quero aqui colocar o escritório, é importante nós termos um advogado especialista na área de tributação, um contador para mensurar, avaliar essas perdas, com certeza. Para quem sabe buscar os direitos através de ação no Poder Judiciário. Falaste muito bem, advogado e contador são fundamentais no desenvolvimento da sustentabilidade das empresas. Giovanni, obrigado pela tua presença, até uma próxima. Até uma próxima e um forte abraço. Olá, o homem, por sua ignorância, indisciplina e ganância, está fazendo a natureza gemer. Antes de refazer-se, de se reconstituir com o próprio Criador, de recompor-se na alma e no corpo, precisa restaurar a natureza que o cerca. A terra, o seu habitat, é também parte de si. Ao ser profanada, a terra vinga-se do homem, produzindo espinhos e abrolhos. Jamais haveremos de atingir a felicidade enquanto atentarmos contra a vida do lar para o qual fomos escolhidos para cuidar e dele usufruir até o final dos tempos. A verdade é verdadeiramente essa. Vamos respeitá-la? Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Olá, meus amigos e amigas. No Saiba Mais sobre seus direitos, hoje gostaria de tratar sobre direito previdenciário. A dona de casa pode se aposentar? Você sabia que os trabalhadores do lar que não exercem atividade formal remunerada também possuem direito à sua aposentadoria? Apesar do INSS não contar com uma modalidade específica às donas de casa, é possível contribuir como segurada facultativa ou contribuinte de baixa renda. O recolhimento voluntário deverá ocorrer de forma mensal ou trimestral, através de uma guia chamada GPS, que é a Guia de Previdência Social, que pode ser gerada online pela página do INSS com um valor de 20% sobre o salário a ser declarado. Outra possibilidade é a contribuição de baixa renda. Facultativo de baixa renda é uma forma de contribuição ao INSS com um valor reduzido, de 5% sobre o salário mínimo. Essa modalidade é exclusiva para pessoas de famílias de baixa renda e que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico em sua residência, dona de casa, e que não tenham renda própria. É preciso também estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico, com todos os dados atualizados. Essa atualização deve ser feita a cada 2 anos. Para se inscrever no CadÚnico, a pessoa deve procurar o Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, da sua cidade onde ela mora. Assim, para se aposentar, a dona de casa deve ter contribuído com o INSS por no mínimo 15 anos e ter uma idade mínima de 62 anos. Para obter mais informações sobre a sua aposentadoria como dona de casa, procure o auxílio de um advogado, especialista em direito previdenciário de sua confiança. Fique atento, busque seus direitos. Por fim, eu agradeço a audiência e desejo uma boa semana a todos. E até o próximo programa.
O doutor Gustavo Bernardi, que está aqui comigo, obrigado, Bernardi, por uma vez mais estar aqui conosco, né, para trazer esses assuntos importantes aí, que dizem respeito à questão do direito imobiliário, sucessão patrimonial, essas coisas todas. A questão da sucessão patrimonial. Na semana passada, nós falamos aqui sobre aquele projeto de emenda constitucional, né, que teria uma questão do imposto de transmissão, causa-mortes e doação. A questão da sucessão patrimonial também tem muito a ver sobre isso, tem tudo a ver. Como é que se pode evitar essa tributação maior? Pois então, Silvio, semana passada a gente falou aqui sobre o projeto de lei de emenda constitucional que iria aumentar o ITCMD, que é o imposto das doações e dos inventários, né, de 8% para 16%. Hoje eu acho que a gente precisa falar um pouquinho, Silvio, como é que a gente consegue organizar uma sucessão patrimonial. Cada vez mais as famílias têm pensado em deixar a questão da sucessão patrimonial organizada em vida, né? Existem diversas formas de fazer isso, desde a forma mais antiga, que era o testamento, em que a gente deixava por escrito o que a gente queria que ocorresse com o nosso patrimônio quando a gente morresse, né? Até hoje, o que está muito em voga é que são as holdings familiares, né? Em que tu já em vida vai criando uma empresa, estabelecendo a alocação desse patrimônio dentro dessa empresa, deixando as disposições testamentárias dentro das diretivas da empresa ali, né? E com isso evitando guerras, evitando brigas, evitando discussões, né? Tu sabe, Silvio, nós já falamos aqui que a grande maioria dos inventários não concluem porque as pessoas se desentendem, porque as pessoas não têm dinheiro para pagar os tributos, porque as pessoas não organizaram em vida como fazer isso. Então é importante entender que hoje existem institutos muito bons, muito eficazes, que fazem com que aquela vontade daquela pessoa que foi um patriarca, que foi uma matriarca, que construiu um patrimônio, que vai deixar alguma coisa para os filhos, organizar isso em vida, né, para que os filhos cumpram aquelas determinações e que o patrimônio não se dilua, né? É um grande problema. Hoje, se você for fazer um inventário, Silvio, você perde 25%, 30% do seu patrimônio. Se você deixa isso organizado em vida, você não perde esse dinheiro, né? Existem formas, inclusive, de você transferir patrimônio para a empresa sem pagar tributo, né? As chamadas integralizações, dependendo da finalidade social da empresa. Então, é muito importante que as pessoas entendam que cada vez mais elas têm que pensar em organizar a sucessão. O tributo sobre a sucessão no Brasil ainda é um tributo barato. Nós temos países em que é 50% do patrimônio, Estados Unidos 40%, Suíça 60%. Então, a gente tem que pensar que aqui no Brasil a gente ainda consegue organizar em vida de forma muito eficaz, prática e barata, ou seja, muito mais barata do que o inventário, essa sucessão, Silvio. É importante que as pessoas tenham uma assessoria para isso, né? Porque eu não, se fosse fazer um procedimento desse, eu não tenho a mínima ideia onde começar e como é que vou terminar. Então é importante ter alguém que entenda. Não se consegue fazer isso sem um bom advogado, um bom contador, sem planejamento. Isso eu digo, as pessoas têm que ter um planejamento. E você não faz isso do dia para a noite. Você tem vários estágios para passar e isso exige um planejamento, exige um estudo, exige conversa com o cliente para entender o que ele quer, quais são as diretrizes que ele quer deixar para os filhos. Exige um estudo que é meio que psicológico de como é que é o psique de cada filho para entender qual é a função dele dentro da empresa. É uma coisa muito interessante, eu gosto muito de fazer isso, porque a gente se aproxima das famílias, né, e faz com que aquela vontade daquele patriarca, aquela vontade daquele camarada que construiu um patrimônio seja efetivamente cumprida, né? É algo muito legal de se fazer, Silvio. Normalmente é no momento da vida do camarada que o cara já está mais para lá do que para cá, como se diz, né? E que ele quer ver a família em paz e tal, ali usufruindo daquilo que ele foi construiu durante a vida. E tu sabe que cada vez tem sido mais cedo isso, né? As pessoas acham que são pessoas que já estão numa fase final da vida. Não, cada vez eu tenho visto famílias na faixa que os pais têm 50, 55 anos, já preparando isso, criando holdings para os filhos, criando formas do filho ter uma tranquilidade maior depois do passamento. Bernardo, obrigado pela tua presença aqui e até uma próxima. Abraço, Silvio. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições,
É valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, nós sabemos que a nossa Porto Alegre, eu vim de Uruguaiana lá em 1967, estou aqui, portanto, há muitos anos, décadas, e Porto Alegre sempre foi um sonho que a gente tinha de tornar Porto Alegre uma cidade turística. O pessoal que vem de fora, por exemplo, Santa Catarina, Paraná, Bahia, os nordestinos que adoram o Rio Grande do Sul, chegam no aeroporto, vão direto para Gramado, Canela, Serra Gaúcha e nem vêm a Porto Alegre. Mas isso está mudando. Olha, está mudando muito rapidamente. Nós tivemos nos últimos tempos, aí, graças a Deus, administrações em Porto Alegre que têm visão de negócio, visão de turismo, visão de ter uma economia salutar, uma economia pujante e atrair com isso esse turista que não vai precisar mais ir direto a Gramado, mas também fazer turismo na capital. Bom, um dos segmentos que é responsável também por este avanço que Porto Alegre tem é o segmento da gastronomia. E por isso eu trago aqui um dos nomes que é um ícone no segmento, que é o Edemir Simonetti. Edemir, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que tu sempre tem muitas operações em Porto Alegre, aqui no segmento da gastronomia, e é muito complicado encontrar um tempo para trazer o seu Edemir. Mas parabéns aí, Edemir, porque eu acho que tu está dando a tua contribuição, né? Sim, eu sou um premiado porque, falando em turismo, a gente está com os locais, os restaurantes em lugares privilegiados, né? Tipo o Chalé da Praça 15, que é um ícone da cidade, tem 138 anos de história. Então a gente sempre tivemos o viés turístico, né? A gente participou de alguns eventos significativos, Copa do Mundo, enfim, né? Então a gente sempre teve ligado ao turismo. E o último empreendimento que a gente fez é o 360 Gastrobar, que é na Orla do Guaíba. Acho que a Orla foi a virada da chave de Porto Alegre, né? Com certeza. Foi 247 anos dando as costas para o rio, né? Então imagina um rio como o Guaíba não sendo usufruído nem para o porto-alegrense, nem para o cara que mora no bairro ali, e nem para o porto-alegrense, muito menos para a grande Porto Alegre e os turistas. Então, há um rompimento de um ciclo, né, naquele momento. E é importante isso, né, Simonetti? Porque a gastronomia, ela complementa um complexo todo turístico, né? E em muitos casos ela é fundamental para isso. Aliás, em todos os casos é fundamental, porque o camarada vem para cá, ele precisa se alimentar, ele precisa, né, conhecer, né, a comida da região, como é que é a cultura e tal, e nada como ir a restaurantes. Então, realmente, esse boom, né, que aconteceu em Porto Alegre se deu por uma série de questões, mas basicamente pelo processo político, né? Sim, Porto Alegre teve um legado, assim, no que tange foi o viés da Copa do Mundo, né? Aqui em Porto Alegre também não teve praticamente pouco investimento público, né, nos estádios, mas teve um planejamento antes Copa de revitalizar o centro, e o grande projeto que começou lá no governo Fortunati e todos os outros deram sequência, que é a Orla do Guaíba. A Orla do Guaíba, ali da usina, e ele tem um significado muito importante, porque depois veio a Orla 3, veio o Pontal, veio o Cais Embarcadeiro. Então, é um rompimento de um ciclo, né? Agora, Porto Alegre não tem mais volta. Ela será queira ou não queira, ela será uma cidade turística. Claro que falta um equipamento, né, de centro-convenções para o segmento, e o cais, ele precisa sair. Bom, aí
ninguém segura Porto Alegre. Será uma Porto Alegre muito, muito, muito diferente. Que legal. A gente sente que tu é muito entusiasmado. Eu também me entusiasmo muito quando falo com isso. Nós estamos aqui gravando, aqui na Alvergur Produções, né, que é do Lucas, e ela fica aqui no ambiente do Hipódromo do Cristal. Tu imagina que é uma área extraordinariamente grande, inclusive, tem um centro de convenções aqui, próximo ao Guaíba, próximo ao centro, próximo à zona rural de Porto Alegre, quer dizer, seria o máximo, né? Seria o máximo, né? Então, eu acho que Porto Alegre, o que está acontecendo agora? Eu acho que cada prefeito que vier, ele vai querer deixar a marca dele, claro, né? Claro. Então, é melhor, vamos fazer mais, vamos avançar. Então, está lento o processo, porque a capital, ela até teve a redução de população, né? Então, é um processo lento, mas turisticamente falando, ela está numa mudança significativa no volume. Na verdade, essa mudança de população, assim, nós estamos perdendo população por duas razões principais. Em primeiro lugar, as mulheres, a taxa de fertilidade é menor do que tempos atrás. Nós tínhamos uma média de 2 e pouco, agora é menos de 1. Em primeiro lugar. Em segundo lugar, muitas pessoas estão hoje retornando para as suas casas. Veja bem, Uruguaiana, que é a minha terra, Uruguaiana não tinha faculdade há tempos atrás, hoje é uma cidade completa. Então, o pessoal que vinha antes de lá para cá, que migrava para a grande cidade, para Porto Alegre, não vem mais. Então, esses dois processos conjuntamente fizeram com que as grandes metrópoles passassem a ter menos gente, quer dizer, como é Porto Alegre o caso. Mas com relação à pandemia, nós tivemos uma pandemia aí de 2020, 19, 20, e ela mudou o comportamento das pessoas e, sobretudo, atingiu muito o segmento da gastronomia, não é mesmo? Sim, muito, muito, muito. Muito trabalho, fica em casa, muito trabalho, muito escritório, muito segmento do poder público, né? Trabalhando de casa. Então, teve uma mudança de ciclo, meio que descentralizou do centro, inclusive, e tem também algumas situações, por exemplo, a informática, a informatização levou muitas mudanças. Por exemplo, o banco, todo dia de 5 a 10, o centro era cheio de aposentados, pessoas que iam buscar aposentadoria ao centro. Isso não existe mais. Então, são algumas mudanças. Tem muita gente trabalhando em home office, né? Também. Muita gente trabalhando em casa. Como em casa e tal. Com uma boa estrutura, enfim. Então, acabou prejudicando muito o nosso segmento, né? Então, agora a gente está vivendo um novo momento. Acho que as pessoas começaram de novo a voltar para os escritórios. Começou um novo momento de... As pessoas estão muito mais voltadas para as experiências gastronômicas, voltadas para a experiência da família. Então, e o nosso segmento ele começou a se mexer de novo de forma interessante. Exige muita criatividade de vocês também, né? Quer dizer, criatividade na alternativas de pratos, na alternativas de sugestões, enfim, como atrair esse público, né, Simonetti? Sim, são com ambientes, boa localização, o atendimento... E muita criatividade no cardápio, assim, para transformar o almoço do executivo, das executivas, numa experiência. E muito à noite, então, nem se fala, né? Tem muitos restaurantes temáticos, Porto Alegre teve uma revolução a nível de restaurante, né? Os últimos 10 anos para cá, mudou muito, muito, muito para melhor. As experiências... Então, para tirar o cliente de casa, tu tem que proporcionar uma experiência para ele, né? Senão ele não sai de casa, né? É verdade, Ele não sai de casa por uma série de coisas, até porque o comportamento dele mudou, né? Quer dizer, a pandemia fez com que houvesse individualmente um comportamento do ponto de vista de atitudes, de frequentar isso, frequentar aquilo, quer dizer, ele se tornou um pouco mais seletivo. Sim, é como tu falaste, as pessoas não vêm mais para Porto Alegre, porque acabou se criando polos econômicos, né? E aqui em Porto Alegre também, os próprios imóveis, os próprios condomínios que estão surgindo, eles estão proporcionando uma infraestrutura muito diferente. Inclusive com restaurantes, né? Restaurantes, espaços gourmet. Então, mudou bastante. Muito o segmento. E tens quantas operações em Porto Alegre? Hoje nós temos, a gente participa diretamente com 2 e depois eu presto assessoria para meus irmãos e mais 3
3 operações. Tu é natural de que cidade aqui? Nova Brécia. Tinha que ser, né? Nova Brécia, né? São. Nova Brécia, nós tínhamos aquele restaurante em Nova Brécia lá também, do Oscar, né? Do Oscar. Grande Oscar. Nova Brécia tem uma história muito bonita ligada a churrascarias no Brasil e no mundo, né? É verdade, é. Então, é uma história bem interessante que começou há 60 anos atrás, né? Tu sabe, eu vou te contar uma coisa assim que é a seguinte, eu trabalhei aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com um secretário de turismo, talvez tu deva ter conhecido, chamado Mário Bernardino Ramos. Mário Ramos era um cara de Caxias, né? Ele era um escriturário lá em Caxias e tal, depois teve, enfim, nessa área de cartórios, e ele foi secretário de turismo do governador Simval Guazelli. Eu trabalhava no governo Guazelli e o Mário Ramos, olha só, é uma coisa interessante, ele disse assim, Silvio, vamos fazer uma viagem para o Nordeste e nós vamos levar, eu era assessor de imprensa dele, nós vamos levar o pessoal que faz lá de Gramado, da Serra Gaúcha, Café Colonial. Nós vamos popularizar o Café Colonial Brasil afora. Viajamos pelo Brasil 74, 75 e 76. Ele que popularizou o Café Colonial da Serra. E a Nova Brécia também. Eu me lembro que o governo do estado muitas vezes levava churrasco da Nova Brécia, lá do Rio Grande do Sul e tal, porque foram, né? Nova Brécia foi um ícone, um exemplo, né? Assim, uma coisa bem emblemática do churrasco gaúcho. Sim, ele foi espalhado pelo Brasil e pelo mundo, né? É verdade. Então, tem histórias bacanas, né? Que na verdade, o churrasco, ele foi se espraiou pelo Brasil, porque tinha até um caminhoneiro, né, a história do churrasco, o caminhoneiro, que ele viajava ao Brasil, onde ele parava, todo mundo comprava carne e para ele fazer o churrasco, porque ele fazia o churrasco de vala no interior, e um belo dia ele alugou um galpão em Pinhais, no Paraná, e começou a fazer churrasco lá, né? E aí todos os caminhoneiros pararam e a cidade começou a frequentar. E aí até ele começou, ele cobrava por unidade, né? Uma costela, uma picanha, uma ripa, um galeto, tudo era unitário. E começou sábado e domingo a ter muito fluxo. Não dava conta. Não dava conta. E era tudo unitário. O que ele fez? Aí ele falou uma palavrão em italiano e disse, eu vou cobrar por cabeça. Aí nasceu o rodízio no mundo. É mesmo, que legal, né? Nasceu o rodízio do mundo. E aí começou um processo de imigração, né? Da família Ongarato começou a trazer os primos, irmãos e foram... Imagina tu trabalhar na lavoura ou trabalhar numa churrascaria, onde tu tem alimentação, tu ganha um bom salário, a gorjeta, aí tu ganha moradia, pô, vira uma festa. Aí começaram a se unir os garçons e abrir outros negócios. E aí surgiu, aí todo mundo buscando primo, parente, e aí foram abrindo, aí abriu-se para o mundo inteiro, para o Brasil inteiro, churrascarias. Quando a gente vai fora daqui do Rio Grande do Sul, o pessoal chega lá, sabe que tu é gaúcho, e te identifica, e logo fala em churrasco. Mas o gaúcho não é só de churrasco hoje, né? Não. Porto Alegre tem estão as farrijas aí que estão fortes, tem grandes bistrôs, tem restaurantes de todas as etnias. Temáticos, né? Temáticos, muitos restaurantes temáticos, né? Vários restaurantes temáticos, né? Então, a alimentação em Porto Alegre, ela tem todas as etnias, praticamente, sei lá. Ampliou muito, né, o segmento, né? Muito, e proporcionou digamos assim, a efervescência no segmento. Quer dizer, existe muitos restaurantes, em qualquer bairro que a gente vai tem um restaurante interessante, né? Sim, eu acho que também os bairros fortaleceram muito por causa muito, à noite fortaleceu por causa até da lei seca, né? Então o cara já fica perto de casa, né? Vai a pé. Mas são tendências, são hábitos que se mudam, né? Bom, e como é que está o chalé da Praça 15? Bom, o chalé tá bem, tá lá com a Oktoberfest, né? Todos os sábados de outubro, e com um buffet bem alemão e tal, com bandas. Mas ele está completando 138 anos de história. Quando é que ele completa? Dia 22 de novembro? De novembro. Opa, que legal. E então o chalezinho está sobrevivendo a todas as intempéries do centro, né? O centro
ele tem decaído muito no aspecto de frequência, no sentido de volume de pessoas, né? Diminuiu a circulação. Há uma revitalização do centro que eu acho que vai reverter um pouco, né? Sim. Tá um processo interessantíssimo, né? Tem as 4, 5 quadras ali da Borges até a Doutor Flores. Está tudo em obra, né? Tá tudo em obra. Mas vai ficar muito legal. Um investimento significativo. Então, há um esforço do atual governo significativo no sentido de incentivar reformas, incentivar moradias, incentivar construção. Claro que o processo é lento, mas o governo, a prefeitura, ela está partindo na frente, que os empresários vão investir depois, né? Com certeza. Né? Então, é questão da oportunidade de negócios que os negócios acontecem. E tudo colabora, né? Porque a Orla do Guaíba fica ali próxima também, ela é uma parte importante no centro da cidade, então tudo colabora porque há uma sinergia total de todos os segmentos ali no centro da cidade, né? Sim, tem essa reforma das principais quadras do centro, neste momento está acontecendo, e tem projetos futuros a longo prazo interessantíssimos que eles estão estudando por demais o centro, desde da Orla até o quadro distrito. Então, a Porto Alegre ao menos, tem belos projetos futuros. Muito bem, olha, cada vez a gente ama mais Porto Alegre, tomara que o porto-alegrense continue tendo essa visão estratégica, essa mente aberta, né, para colocar no Paço Municipal, temos eleições no ano que vem, aquelas pessoas que estejam identificadas com o desenvolvimento econômico, desenvolvimento social, a abertura do mercado para atrair turistas e fortalecer e desenvolver cada vez mais a nossa capital. Simonete, olha, é um prazer muito grande, eu espero que tu venha mais vezes, já te convidei, porque esse segmento da gastronomia faz parte, né, da nossa vida, faz parte da parte turística de Porto Alegre, é que dá alma, dá vida para a cidade. A gente teve um exemplo tão simples quando tu fala em turismo, é a abertura do mercado ao domingo. Como é que tu vai falar em turismo e não abrir o mercado ao domingo? Em qualquer lugar do mundo, o mercado aberto no domingo. E tem sido um sucesso. Eu sei, eu tenho frequentado lá. Então, às vezes são coisas pequenas até, né? Mas que tem uma importância significativa para o viés turístico. Lá, quando eu vim para Porto Alegre, naquela década de 60, o mercado abria os domingos, nós íamos domingo lá. E era assim, ó. Depois fecharam essas coisas de sindicatos, né? Eu acho que foi isso aí, esse processo todo aí que só acabou prejudicando a cidade. Simonete, muito obrigado pela tua presença aqui. Venha mais vezes, parabéns, né? Porque tu é um cara que é um ícone do segmento da gastronomia, mas muito mais do que isso. Além disso, é um camarada também que tem uma visão empresarial que está também dando, claro, a sua grande contribuição para fortalecer Porto Alegre e tornar nossa capital mais amada por todos nós e também mais visitada pelos turistas. Obrigado, Simonete. Eu que agradeço o espaço e que bom te ver. Feliz Até da vida. Próxima. Até a próxima. Valeu. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Já pensou em ter o seu próprio canal de TV corporativa, exclusivo e impactante? Somos a solução para empresas que desejam modernizar seus processos de comunicação. Solução Mídia Digital, transformando a forma como você se comunica. Muito bem, o nosso Economia e Desenvolvimento, já há 23 anos no ar, sempre traz aqui conteúdos empresariais, né? Todos aqueles conteúdos que interessam não apenas para as famílias, interessam para as pessoas, de modo geral, individualmente, mas também para aqueles que estão no ambiente empresarial ou que pretendem, né, estar nesse segmento empresarial, que é importante e fundamental. E hoje nós estamos vendo aí, a partir da pandemia, muita gente perdeu o emprego, etc. e tal, e acabou indo para esse segmento, abrindo uma empresa, uma micro, pequena empresa e tal, e está hoje trabalhando como gestora empresarial.
E por isso que esse assunto é muito importante, até porque o objetivo do programa, desde esse tempo todo, né, começamos lá na TV Guaíba e tal, depois TV Bandeirantes, e hoje estamos aqui no canal da NET, e o objetivo do programa sempre é trazer conteúdos, porque nós precisamos fazer com que haja uma disseminação de conteúdos para ajudar as pessoas também, esclarecer com informações, conhecimento, e enfim, para que elas possam ter felicidade na sua vida profissional também, que é importante. Por isso está aqui o Lisandro Soares. Lisandro, obrigado pela tua presença. Uma satisfação. Que é um ícone na área de gestão empresarial. E junto o Cassiano Silva. Cassiano, pela primeira vez, né, aqui no programa, e que seja a primeira de várias. Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela presença de vocês que atuam na área do Vale do Sino, da Novo Hamburgo, Campo Bom. Lisandro, vamos começar contigo aí, a questão da gestão da organização. Nós sabemos, eu falei agora há pouco, que as pessoas estão abrindo empresas e tal, estão se, digamos, aventurando no mercado empresarial. Mas tem que ter cuidado para isso, né? Muito. Você sabe que empreender no Brasil é um grande desafio. Porque o Brasil ele é um celeiro de grandes ideias. O Brasil é um país, Silvio e Cassiano, que se destaca pela desenvoltura mental. É muito articuloso o brasileiro, então ele tem muita perspicaz nas suas ações. Mas ele é muito desorganizado. Ele fica durante 10 minutos executando uma tarefa e mais 50 minutos corrigindo a tarefa. Em vez de inverter, né? Ficar 50 minutos pensando, elaborando e 10 executando. Porque ele é muito ágil. É uma muito imediatista, né? Muito, é uma característica do brasileiro. Então, os empreendedores do Brasil, brasileiros, eles não têm no seu core business a organização como meta. Depois ele vê o que acontece. Depois ele articula, depois ele resolve. E nesse cenário existe um prejuízo muito grande para a sociedade, que as empresas elas começam a ficar em desuso. E uma empresa em desuso, ela começa a quebrar. E cada empresa que quebra é um prejuízo muito grande para a sociedade, não apenas para o empresário. Porque todos aqueles funcionários, fornecedores e prestadores de serviço, eles deixam de usufruir aquele benefício empresarial que é a formação de recursos. Porque, Silvio, o recurso e a riqueza, ela vem sempre de uma PJ. A pessoa física é muito limitada no seu ganho. Então, ele tem uma pessoa jurídica para dar para ele suporte financeiro. E quando uma empresa não tem organização, ela quebra. Até as crises, elas precisam ser mensuradas e estar no seu planejamento. E nós já falamos no programa anterior. Um dos problemas hoje que nós estamos enfrentando é o clima. Hoje as empresas estão sofrendo muito com a opressão climática. Empresas de vestuário, por exemplo. É difícil um lojista fazer hoje os pedidos da sua próxima temporada de forma coerente com o consumo, porque ele não sabe qual vai ser o consumo. Nós estamos agora no Rio Grande do Sul, mesmo que é um estado frio, mais do que os outros estados do Rio Grande do Sul, por estar numa região muito próximo à Argentina, ao Uruguai, ali nós temos uma tendência muito forte de temperaturas baixas. Mas nós estamos em outubro e ainda puxamos uma coberta para dormir, que está frio, né, em alguns dias. Tu imagina um lojista que já está com o seu estoque completo de roupa para o verão, já devia estar faturando já pagou o fornecedor, já tem todo um desenvolvimento financeiro. Então, hoje, o movimento climático é um dos problemas grandes nas empresas. Aí eu pergunto, alguma empresa se organizou para isso? Verdade, já estão pensando? É um exemplo, né? É um entre vários, né, que nós temos aí, né? A área, agora estamos ingressando com a reforma tributária para o próximo ano. Vai ser um problema grande que nós vamos enfrentar no Brasil no próximo ano. Então, uma empresa tem que ter uma organização. Então, quando fala em gestão organizacional, entramos na parte financeira, socioeconômica e uma parte interessantíssima que é, hoje o Cassiano ele é expert no assunto, chamamos de inteligência emocional. Hoje as empresas estão, como a pessoa física está hoje, com seus pensamentos, seus anseios muito desconectados com uma realidade e sim uma ansiedade pelo futuro, a pessoa jurídica está no mesmo cenário. Hoje, se a pessoa jurídica pudesse falar, ela ia dizer assim, ó, o que vai acontecer amanhã? Eu não sei. O emocional da PJ está também abatida porque as pessoas estão nesse mesmo compasso. Perfeito. E aí o Cassiano, que é um especialista na área, vai nos ajudar um pouco. Claro, nos ajuda. Aliás, essa questão da gestão organizacional, ela transcende a questão limitada da empresa. Ela é
multifuncional, né? E me lembro que a economia comportamental, eu palestro sobre economia comportamental, Dan Ariely tem um livro chamado, eu não me lembro bem como é que é, mas nós somos irracionais, as nossas ações são irracionais diante do que acontece, né? A inteligência emocional, irreversivelmente irracionais, é o nome do livro do Dan Ariely. Ele é um dos caras que foi um dos mentores da chamada economia comportamental. E ele toca muito nessa questão, Cassiano, eu queria que tu evoluísse sobre isto, que é da adoção e utilização da inteligência emocional dentro das organizações. Claro que nós estamos agora falando dentro das organizações, né, Lisandro? Sim. Mas ela implica na nossa vida pessoal, né, no nosso desempenho, nossa atitude, no nosso comportamento enquanto pessoas. Exatamente, porque se nós olharmos para a questão, tem um fator muito importante que está ligado ao autocontrole ou o domínio próprio. Porque se eu não dominar, eu fui criado para dominar. Se eu não domino, eu vou ser dominado. Sêneca já dizia, né? Se tu não te autodenomina, exatamente. Não vai ser então, se eu fui criado com o propósito de dominar e eu não domino, eu vou ser dominado. Né? A gente atua em todas essas áreas trazendo um objetivo e um propósito muito direcionado. Na linha empreendedora, como o Lisandro mesmo mencionou, o que acontece? Nós temos 3 princípios: dominar, frutificar e multiplicar. Se eu domino e não sou dominado, eu vou ter um desenvolvimento incrível. Aí o que acontece? Eu estou dominando, o segundo passo é ter frutos desse domínio. E o terceiro passo é multiplicar. Na área empreendedora, se o empresário ele não domina o que ele tem, como que ele vai frutificar? Ele não vai frutificar. Mas se ele domina, ele vai dominar, ele vai frutificar e automaticamente pode vir as filiais, pode vir, né, as novas unidades. Ampliação, né? É uma ampliação. Mas se a pessoa não tem essa capacidade, logo ela vai ter problema. E a gente atua justamente nessa questão para que a pessoa venha se encontrar, desenvolver essa resgatar, seria o termo mais correto, essa questão dessa identidade, porque nós somos criados para dominar. Cassiano, me diz uma coisa, nós tivemos aí a pandemia a partir de 19 e 20, né? E a gente conversa, passa aqui empresários, passa pensadores e tal, e nós sabemos que a pandemia trouxe uma série de implicações do ponto de vista da nossa inteligência emocional, que mexe com isso, né? Como é que tu definiria a situação hoje em função do que ocorreu a partir da pandemia? Na realidade, até o índice de divórcio aumentou muito, porque o marido sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, fica o dia todo fora e ficava 2, 3 horas juntos, né? Uma janta, organiza, vai dormir e outro dia se repetia. Com a pandemia, e entrou aquela questão de ter que administrar isso, ficar mais próximos, gerou muitos problemas. E esses problemas, consequentemente, são problemas emocionais. No momento que você não está preparado em qualquer área, tu vai ter problema, né? E aumentou esse índice de uma forma absurda, a questão dos divórcios. Se a pessoa não conseguir buscar a orientação, buscar o profissional da área, os psicólogos ajudam muito, né, nessa questão. Pessoas tiveram que buscar até psiquiatras, medicamentos para poder buscar uma solução, né, para essas questões. Se você não desenvolve isso, vai ter problemas e vai aumentar cada vez mais. Pós-pandemia, a gente teve um índice de procura muito, muito grande, porque realmente a pandemia, com essa aproximação sem inteligência emocional, trouxe problemas irreversíveis, no caso de pessoas que chegaram até a separação, o divórcio, ou acabaram rompendo a questão de grandes sociedades, né, de grandes negócios. Perfeito. Nós sabemos que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. De modo geral, as pessoas se preocupam muito com o corpo e deixam, né, a revelia, digamos, a questão do tratamento da alma e, sobretudo, do espírito. Lisandro, qual é a ligação que tu faz entre essa questão? Eu acho interessante essa tua colocação, Cassiano, porque, na verdade, é preciso que as pessoas despertem para isso, aquilo que está no seu interior, aquilo que é espiritual. Entre espiritualidade e inteligência emocional, de forma que esses dois instrumentos, que eu não consigo distinguir um do outro, eles possam ajudar a pessoa a superar essas dificuldades. Porque, veja bem, isso que tu falaste foi constatado, e o IBGE constatou que houve um aumento e sobretudo em Porto Alegre. Porto Alegre é a capital nacional do divórcio, sabia? Nossa, imagina. Porto Alegre. Então, nós aqui temos, de certa maneira, essa situação toda, e a questão da espiritualidade pode ajudar, né, Lisandro? Penso, tá? Dentro da minha experiência profissional, minha formação, que uma pessoa que ela tem inteligência emocional, ela tem uma vida espiritual muito alinhada. As pessoas que não têm inteligência artificial, ela se acha autossuficiente. Porque a espiritualidade, Silvio, entendo que é uma submissão espiritual para o Criador.
Quando a pessoa se acha autossuficiente, vem a vaidade, vem a arrogância, ela se acha superior a todos, inclusive que não precisa de criador. A criatura virou criador. E então a inteligência emocional, ela é um pré-requisito para a pessoa ter uma vida espiritual sempre pautada com princípios. Porque no momento que a espiritualidade estiver dentro do teu ecossistema, dos teus princípios empresariais, a tua organização pessoal se expande para a organização empresarial. Porque numa inteligência emocional, tu começa a distinguir o que é espiritual e o que não é espiritual. Porque muitas ações das pessoas hoje, através da dependência das drogas, drogadição e de um apelo emocional muito aflorado, elas estão hoje se derretendo por anseios espirituais de um lado muito maligno. Então nós estamos hoje enfrentando uma guerra muito severa no Oriente Médio por uma questão espiritual. Então a espiritualidade te traz paz, te traz guerra. E a guerra da inteligência emocional, ela consegue ser equalizada pela tua inteligência espiritual. Porque nós não podemos ser só racionais, porque nós temos um lado muito sensível chamado espiritualidade. E quando nós levamos para a empresa esse conceito de nós somos servos, precisamos ouvir, nós vamos começar a ter uma dominância muito melhor das nossas emoções do que quando nós não temos esse equilíbrio. Na verdade, quando nós falamos em espiritualidade, eu acho que vocês concordam que nós estamos falando da presença de Deus. Nós hoje vivemos uma situação em que o vazio espiritual das pessoas, ou seja, a ausência do Criador, de Deus, desta espiritualidade, essa conexão com Deus, é que está trazendo problemas pessoais para o mundo todo, né? Porque, veja bem, essa questão das guerras aí é uma desinteligência emocional que começa lá no mundo espiritual. A guerra antes é espiritual. Depois ela se materializa aqui. Como é que tu vês, digamos assim, eu de certa maneira acho, essa é a minha opinião, e prefiro para vocês agora complementar isso, que muitas religiões estão nos afastando de Deus. Ou seja, essa busca por Deus e não uma espiritualidade que não tem essa conexão direta com o Criador. Na realidade, acaba sendo gerado muitas ideologias que, ao invés de aproximar, acaba afastando. E na realidade, se a gente ir para o livro milenar, né, a inteligência milenar, ela mostra de uma forma muito simples, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, você tem a possibilidade, sim, de ter acesso ao Criador, a esse Deus, essa espiritualidade. Porque uma pessoa ela vai ser incompleta se não existir espiritualidade. Os maiores escritores, Sócrates disse, né, fala de uma forma implícita, dizendo que o vazio existencial. Se alguém alcançar, fazer o ápice do ápice, o topo do topo do topo, chegando lá, descobriu que não foi suficiente, porque existe um vazio. E esse vazio só pode ser preenchido, né, através do Criador, a importância do Criador. Mas não pode ser de uma forma artificial. Vai trabalhar as emoções, porque é importante. Uma pessoa, por exemplo, que está ferindo, as guerras, né? Uma pessoa que está ferindo, que está matando, que está fazendo, com certeza é uma pessoa ferida, que não tem as suas emoções equilibradas, não tem as suas emoções dominadas, e se não domina, vai ser dominado. Automaticamente vai se proliferar o mal, as coisas negativas, as coisas contrárias. No momento que tu entende isso, consegue olhar as suas emoções, linkado, como o Lisandro falou, a espiritualidade tem essa sintonia, tudo muda. Né? Eu vi uma ocasião, alguém me disse assim, mas não dá para confiar nas pessoas, as pessoas elas traem, as pessoas elas enganam. Eu concordo, as pessoas elas traem, elas enganam, é das pessoas que vêm as decepções, sim, mas é também das pessoas que vêm as curas, que vêm as restaurações, né, que vêm a credibilidade. Então, se pessoas te feriram, pode ter certeza que vai ser pessoas que vão te curar. Então, o meu conselho é nunca desista das pessoas. Nunca julgue as pessoas também, né? Porque Sim. essa é a questão. Quando tu tens uma diferença com alguma pessoa, se tu te colocar no nível de energia, vamos colocar assim, dela, só vai dar conflito, né? Que tu não vai conseguir superar aquilo lá. Exato. E eu sempre cito isso aí, porque eu, graças a Deus, eu li todos os filósofos pré-socráticos, Demócrito, Tales de Mileto, Pitágoras, Hesíodo, né? Heráclito. Então, todos eles, se tu vê a filosofia que for expressa por eles, e depois a partir de Sócrates, Platão, Aristóteles, todos eles têm uma fonte.
E eu não tenho nenhum problema em citar essa fonte, né? Qual é essa fonte? A Bíblia Sagrada. É a Bíblia Sagrada. Sabe, Silvio, que eu sempre digo para os meus clientes, porque nós, como gestores empresariais, quando reestruturamos uma sociedade, uma empresa, uma organização empresarial, eu digo para eles, nós temos duas ciências aqui. Uma, a ciência financeira, a ciência que faz parte da ciência contábil, da ciência jurídica, é uma ciência, né? É uma ciência técnica. E temos a ciência emocional. Essa ciência emocional, ela se divide um pouco entre a parte psicológica das suas ações e a parte espiritual das suas ações também. E essas ações, elas se conectam, onde ela começa a preencher um vazio. E muitos clientes dizem, eu sinto um vazio dentro de mim, eu tenho dinheiro no banco, eu estou prosperando, minha empresa está crescendo, mas é um vazio. Daí eu digo, tu consegue mensurar o tamanho desse vazio? E as pessoas dizem, é um vazio muito grande. Daí eu falei, o tamanho desse teu vazio é o tamanho de Deus. Ele só vai ser preenchido quando tiver um Deus superior que vai dizer o seguinte, filho meu, eu preencho, eu resolvo o teu problema. E aí tu não vai ter mais esse vazio. E aí todas ações pós-preenchimento começam a ser notório. E as pessoas começam a entender isso. E aí a empresa, ela se torna próspera de verdade. E como nós já falamos em outros momentos, a prosperidade não é apenas o dinheiro. A prosperidade é algo tão sublime. O que menos interessa é o dinheiro, né? Que é o dinheiro. Porque a fonte da prosperidade é a fonte de Deus. Não é a fonte humana. A ciência humana não consegue preencher a prosperidade. Ela consegue preencher a riqueza e não a prosperidade. Porque ser próspero é muito além disto. E aí, Silvio, Cassiano, entendo eu que para ter uma organização empresarial com sucesso, precisamos tratar esses temas da inteligência espiritual, inteligência emocional, inteligência técnica, que daí os mentores da área técnica é um bom contador, um bom advogado, um bom financeiro, um bom gerente de operação, um bom gestor. Mas para a pessoa conseguir ter dentro do seu arcabouço empresarial os bons, ele tem que ser melhor. Então, eu vou ter pessoas boas comigo se eu vou ser melhor do que os bons. Para te ser melhor do que os bons, tem que ter uma parte emocional bem trabalhada. E aí que nós entramos. Com a gestão organizacional que nós atuamos, nós tratamos esses temas e deixamos os empresários seguros das suas ações. Ontem ligou um cliente aqui da Zona Sul, perguntando, Lisandro, tem uma oportunidade de negócio. Compro ou não compro? Eu falei, vou te fazer duas perguntas. Primeiro, tu vê como empresário ser viável essa aquisição? Tu vê resultado econômico? Vejo, o negócio é bom. Eu falei, tá, e a segunda pergunta, tu estás preparado emocionalmente para crescer? O silêncio na ligação. Eu falei, vamos conversar semana que vem. Porque não adianta tu colocar dinheiro bom num negócio que pode ser que seja bom se tu não estás preparado para crescer. Porque nós precisamos entender, Silvio e Cassiano e telespectadores, que o crescimento tem que estar junto com a tua capacidade de absorver. As empresas crescem muito rápido e elas estão despreparadas e elas começam a decair. Então, nós precisamos estar preparados. Então, emocionalmente, tu estás preparado para crescer? Tu estás preparado para que tu possa alcançar os teus sonhos e teus anseios e desejos? Essa é a pergunta no ar. Perfeito. Tu estás preparado? É verdade. É uma questão que a gente tem que estar sempre se auto-perguntando, questionando, né? Por exemplo, para encerrar, isso aqui nós vamos repetir muitas vezes no programa, que esse é o objetivo do programa. Mas a questão da riqueza e da prosperidade, se riqueza fosse tão importante, Salomão, o rei Salomão, quando foi questionado por Deus, o que tu queres que eu te dê? Ele não pediria sabedoria, pediria riqueza. Ele pediu sabedoria. Então, a sabedoria é a inteligência emocional, a sabedoria é essa conexão que a gente tem com Deus. Eu tenho uma frase dentro da sabedoria, que diz assim, ó, sabedoria é saber fazer, é conhecimento colocado em prática. Verdade. Se eu sou sábio, eu só provo que sou sábio se eu coloco em prática aquilo que eu absorvi, que eu tenho. Mas se eu tenho conhecimento e não coloco em prática, eu sou tolo. Então, os meus resultados vão apresentar a tolice ou a sabedoria. Há uma definição de espiritualidade que diz o seguinte, espiritual é aquele cara que sabe distinguir o bom do ruim.
né? Tem esse discernimento. Bom, eu te agradeço muito, Cassiano, a tua presença aqui. Vamos vir mais vezes. Eu acho importante trazer esse conteúdo, né? Proporcionar às pessoas. Tem muitas pessoas que não têm essa possibilidade de ouvir certas coisas, que são essas coisas que são da essência do ser humano. Né? A partir do conhecimento dessa essência, nós nos tornamos melhores. Melhores homens, melhores mulheres e tal. Eu acho importante isso, não só na família, na vida pessoal e também na vida profissional. Lisandro, tua observação final. Vou deixar aqui uma chave que diz o Cassiano importante. Nós temos um livro compondo 30 momentos importantes. Esse livro, na verdade, contém 31. Chama-se Provérbios. Lá são palavras de sabedoria, palavras de equilíbrio emocional, inteligência emocional. Se ler um provérbio por dia, tu vai passar o mês inteiro sem repeti-los, que ele é composto de 31 divisões dentro de um livro. Então, diariamente, faça uma meditação em provérbios, do dia 1º até o dia 30 ou dia 31. E se chegar no final do mês, aquele texto fez sentido e colocou em prática, a tua vida vai mudar. Faça um teste e depois nos avisa se deu certo. Ele foi bem econômico, que solicitou para vocês em provérbios. Eu já faço um pouquinho mais, salmos, 150 salmos, aí você vai... Vamos começar devagar. Vai devagar. Depois avança para os salmos também, né? Que são pingos de sabedoria, que eu acho que... Tem as pessoas que dizem, mas esse livro, a Bíblia, ela só tem 3.000 e poucos anos, né? E é atual, quer dizer, não pode se... Inteligência milenar, né? Não pode ser desprezada, é uma coisa que vem lá. Nós temos essa mania de achar que tudo começou hoje, né? O mundo começou hoje. Não é isso. Nós temos e nós somos frutos de milênios, né? E a Bíblia traz exatamente tudo aquilo que foi a nossa caminhada, o que está sendo e o que será. Obrigado para vocês, um grande abraço e até a próxima. Amém. Aliás, nós terminamos aqui o programa, aqui, então, muito obrigado a vocês pela audiência e tal. Na semana que vem, um novo encontro. Até lá.